Olá, gente! Que bom que vocês estão por aqui, porque a gente está iniciando o Pode Ser Humano de hoje. A gente está fazendo essa gravação aqui e ela vai ser muito especial. A gente vai falar sobre um tema mega comum que está acontecendo muito. Provavelmente você vai olhar para o lado e vai ver alguém que está muito estressado, com a saúde mental abalada ou com burnout. Você conhece alguém com certeza. E para a gente falar desse tema... Aqui no Pode Ser Humano, a gente trouxe o Marcos Medanha. Olá, Marcos, tudo bem? Tudo bem, Vivi? Prazer estar aqui. Prazer o nosso, gente. Daqui a pouco eu vou contar quem é o Marcos para vocês. Mas antes disso, eu vou falar do nosso podcast, que é do Projeto Humanize, que é um projeto que se preocupa em levar humanização para dentro das empresas. E... é patrocinado pela Best Homenagens. Eu tô aqui, gente, eu tô meio perdida, mas tem um porquê, tá bom? Um dia vocês me mandam uma mensagem que eu explico por que eu tô um pouco perdida hoje, que eu tô um pouco emocionada. Mas é isso. Best Homenagens, nossa patrocinadora maravilhosa desse Pode Ser Humano. Terceiro ano que eles estão aqui pagando as nossas contas, toda a nossa gratidão para vocês. Bom, já vou falar de você. Tudo bem. Por quê? Porque nós vamos pôr um QR Code aqui na tela, Marcos. Olha, que legal. Com todo o seu conteúdo, que eu já vi que você tem um site. Isso. Acho que é Professor Medanha. professormendanha.com.br. Isso, vai estar aqui nesse QR Code. Vocês vão ver todo o conteúdo que o Professor Medanha vai trazer. E vocês vão poder acessar. E aqui, eu já vi que tem um livro. Já vi, não vamos falar dele aqui, né, Dor? Vamos sim. Temos um livro, e tem palestra, tem um monte de coisa que vocês vão pegar lá nesse site aqui, que está nesse QR Code. Vou começar também fazendo a minha autodescrição para quem só está escutando a gente. Por favor. Tá bom? E depois você pode replicar. Claro. Então, meu nome é Viviane Dobelin, eu tenho 1,57 m, eu sou uma mulher branca, de cabelo escuro, olhos castanhos e curtinho, meu cabelo é bem curtinho. Hoje eu visto uma blusa bem colorida, sem manga, com laranja, azul e amarelo, uma calça jeans. Nós estamos aqui sentados... eu e o doutor aqui numa mesa retangular com 2 microfones e uma televisão de umas 70 polegadas. E é isso. E você? Prazer, Vivi, estar aqui. Meu nome é Marcos Mendanha. Muita gente insiste em chamar de Medanha, mas é Mendanha. Mas tem um N? Tem um N. Olha, então a produção. Deixa eu te falar, Vivi. Oi, doutor. É super tranquilo e comum que me chamem de Medanha. Peçanha, saldanha, picanha. Então, isso é normal, já estou acostumado. Então, Tá. Marcos Mendanha é meu nome, sou um homem de 46 anos, uma luta desenfreada para parecer menos, mas é difícil. Mas tá dando certo. Tá dando certo? Tá Você dando acha que tá indo certo. bem? Uhum. Uso barba, aqui embaixo já me denuncia, barba branca aqui embaixo da boca, embora o Grecinho faça algum papel. Tá. A gente tenta diminuir a coloração. Cabelos escuros. Hoje visto uma camisa gola polo preta. E estou aqui muito feliz. Se você conseguir captar meu espírito, eu acho que valeu a pena. Estou muito feliz de estar aqui. Que legal. A gente também está feliz, a gente fica muito feliz mesmo. Cada convidado, com certeza, é escolhido a dedo, sabe, doutor? Então, a gente escolhe com muito carinho, então a gente também fica bem feliz quando vocês aceitam e venham. Que bom. Eu só tô com uma dificuldade aqui. Eu não sei com quem que eu vou conversar. Se é com o diretor da faculdade, se é com o médico, se é com o advogado, se é com o professor. Você falou que tem 46. Eu não sei se é verdade. Porque, Brasil, médico, advogado, professor, escritor e palestrante... É muita falta o que fazer, né, Vivi? E o meu sonho é ser astronauta. Você tem filhos? Né? 2. Nossa, não acredito. Um casal. Comecei tarde essa brincadeira de ter filho. Caramba. Depois dos 40. Até então foi uma vida meio sem graça, né? Só estudando e tal, né? E aí acabou que deu nisso. Agora tá com emoção. Agora tá com emoção. É verdade. Então, vou te chamar de quê? Vou te chamar... Marcos? Tá isso. bom. Então tá. Marcos, a gente vai falar... Aqui eu falei no início que a gente vai conversar um pouco sobre essa questão de talvez uma epidemia de saúde mental que a gente está vivendo. A gente já teve outras conversas aqui e esse assunto, na verdade, é muito recorrente. Porque todo mundo conhece alguém que está passando por isso, que está tomando alguma coisa, que precisa tomar, que precisa se tratar, que às vezes precisa, não vai, tem preconceito. Então, quanto mais a gente desestigmatizar esse tema, com certeza a gente vai estar ajudando muita gente. Certamente.
E eu vi que você escreveu um livro sobre o tema. Isso. O que burnout. ninguém te contou sobre burnout. Prevenção, organizacional individual, sintomas, diagnóstico, tratamento, além de todas as repercussões previdenciárias e legais, colocando um pouquinho da parte jurídica aqui dentro também. Nossa. Então, misturei a medicina com o direito e a prática que a gente tem na medicina do trabalho, dando suporte e assessoria para muita gente, tentando fazer com que as coisas melhorem na saúde mental dos trabalhadores, com sustentabilidade para a empresa. Compilamos tudo aqui. O livro saiu, essa segunda edição, no ano passado. É um presente meu aqui para vocês. Ai, que bom, doutor. Mas é para mim ou para a equipe? Porque depois a gente tem um problema, a gente sempre discute quem vai ficar com o livro. Ah, entendi. Eu vou deixar isso para vocês fazerem internamente, doutor. Né? Ai, doutor, só um problema. Bom, então vamos lá. Bom, adorei. Então você tem várias visões sobre um assunto, visão médica, que eu estou entendendo, né? A parte de advogado também com lei e tudo. O que você é médico do trabalho? É a sua especialidade? Sim, Legal. Do trabalho. É que a produção não colocou aqui. Mas obrigada. Então, doutor... A gente tem que conversar com essa produção. Tá cheio de indireta. Sim, percebeu? A nossa produção, a gente vai ter que ter uma conversinha depois, doutor. Mas fica tranquilo, viu? Tá bom, tô tranquilo. Doutor, então, médico do trabalho. O que você tem visto? Você atende empresa, você tem uma empresa? Sim. E você atende, você está lá na linha de frente no mercado de trabalho. O que você tem visto? Qual é o cenário atual? Bom, então eu acho que antes da gente falar do cenário organizacional, Vivi, eu acho que é importante a gente fazer um background aqui de onde a gente está como sociedade. Tá né? bom. Nova nomenclatura e última que temos notícia é que estamos no mundo BANI. Veio o VUCA, agora o BANI, né? Isso. Que é um acróstico, que provavelmente vocês já conversaram muito sobre isso aqui. Eu vou me restringir ao A do BANI, que tem a ver com o mundo ansioso. Então, você citou uma certa epidemia de saúde mental, eu diria uma pandemia, porque Sério? Não discrimina país, não discrimina classe social. A gente está vendo, por exemplo, os índices de suicídio aumentarem, principalmente nas faixas etárias mais extremas, crianças e adolescentes e 60 mais, idosos. Nossa, doutor. Ou seja, são pessoas que às vezes sequer entraram no mundo do trabalho ou às vezes até já saíram dele. Então, é importante a gente pensar que nós temos as organizações que estão inseridas no mundo, onde, por exemplo, podemos falar que no Brasil temos aí, dependendo da pesquisa que se olha, alguma coisa em torno de 20% a 30% de pessoas com transtornos mentais. Então, as empresas acabam refletindo isso. Com né? certeza, 20%, 30% do quadro. Exatamente, não tem como você fazer uma amostragem tão diferente dessa. Né? Então, essa pauta chegou, não foi só nas empresas. Você abre as suas redes sociais, você vai ver muita gente falando sobre saúde mental. Sim. Essa pauta chegou nas igrejas, chegou na vizinhança, chegou nas empresas também. Né? E como é que tem sido isso para nós? Mostrar que hoje, que bom, já existem dados consistentes na literatura mundial que mostram que um bom ambiente de trabalho, ele produz lucratividade, ele gera um bem-estar muito grande para as pessoas, promove engajamento dessas pessoas, gera uma economia absurda. Poderia começar a nomear essas economias aqui facilmente. Né? Então, não sei se eu estou atropelando tudo que a gente vai conversar. Vai do jeito que você quiser. Pode, aqui não tem... Porque é um assunto que eu sou tão apaixonado que às vezes eu começo a falar e acho que está todo mundo apaixonado pelo tema. Não, mas eu sou também. Nossa, eu sou super. Bom, então, veja bem, desde o século XVIII, que já existe uma corrente filosófica chamada de utilitarismo. Não foi descrito aí, mas eu tenho uma pós em filosofia. Eu adoro filosofia. É uma coisa muito legal. Depois ele me fala que ele tem 46 anos. Esse é o papo do happy hour. Quero ver seu RG depois. Tá, eu te mostro. Tá, pós em filosofia. Tem uma pós em filosofia. Que é pro assunto do fim de tarde. A gente coloca uns filósofos e a coisa fica bem mais bonita, né? Então, desde o século XVIII, existe uma corrente filosófica chamada de utilitarismo, que ela prega o seguinte, olha, quanto mais pessoas forem beneficiadas pela minha ação, tá show de bola. Né? Então, essa história de ter o maior bem-estar possível para a comunidade de trabalhadores e isso reverberar, inclusive, em lucratividade, produtividade, em bom ambiente, já é conhecida há muito tempo. É a base da ética, não é, doutor? Essa é uma ética utilitarista. Existe uma outra ética, por exemplo, a kantiana, que é o valor tem que estar
no que você faz. Então, só para conflitar uma com a outra, porque essa pauta também é muito legal, hoje a gente sabe que empresas que investem na saúde dos funcionários, do ponto de vista mental, se investir bem, ela pode inclusive ter o retorno disso em lucro. Alguns questionam, mas isso não é a motivação correta. A motivação correta deveria ser apenas o impacto social causado nessa comunidade e o bem que vai fazer por ela. Isso é Kant. Kant diz que eu não posso usar as pessoas como um meio, mas sempre com um fim. Então, o valor da ética kantiana está na intenção de ajudar as pessoas. A ética utilitarista é o contrário. Quando você vai fazer bem para a pessoa, mas o resultado é o bem para a empresa também, então, joia. Você tem que olhar o resultado final. Tá. Quanto mais gente for acometida por esse bem, melhor. Sim. Né? Sim. Então, essa é uma discussão que vários pensam de um jeito, outros de outro, e há muito tempo. Então, a gente não vai nem entrar no mérito. Não. E se Sócrates não resolveu, se Platão não resolveu, a gente vai querer fazer isso. E o legal da filosofia é isso. A gente fica bem tranquilo com relação a isso. Kant, né? essa pessoa deixa ele. Então, o fato é que investindo em saúde mental, hoje você tem dados consistentes e atuais que mostram que você reverbera lucratividade, você reverbera bem-estar. A gente tem números sobre isso, bem específicos, doutor? Temos. E isso varia de empresa para empresa, obviamente, mas cada vez mais números a gente tem, inclusive em nível nacional. Deixa eu contar uma coisa rápida. Como médico do trabalho, às vezes eu experiencio o seguinte depoimento. Olha, eu estou com depressão, é uma depressão complicada e eu estou vendo a pessoa deprimida na minha frente, com todos os sintomas de depressão, humor deprimido, anedonia, perdeu o prazer pela vida, ideação suicida e tudo mais. Que é anedonia, doutor? Anedonia é perda de prazer. Aquela vida que você tinha prazer em coisas simples, encontrar com um amigo, brincar com um cachorro, você simplesmente se esvazia desse prazer. E daí decorre uma boa parte das ideações suicidas, porque você já não tem mais motivo para acordar. Mas isso a gente está falando quando a depressão ela já vai numa crescente. Estamos falando de estados moderados graves. São estados, né? Então a depressão a gente tem estados. Não é todo mundo que tem depressão que vai ter ideação suicida. Não, do ponto de vista técnico, a gente coloca a depressão em 3 estágios: leve, moderado e grave. Ideação suicida e às vezes até tentativa de suicídio prévio, a gente coloca mais na moderada grave. Né? E às vezes eu ouço de trabalhadores o seguinte: olha, por favor, não me afaste do trabalho, porque aqui é a parte boa da minha vida. Nossa! Fora está bem pior. Né? A gente tem que lembrar que dilema! A gente tem que lembrar que 1/3 da vida a gente passa no trabalho. Sim. Se isso é verdade, tem 2/3 fora. É isso. Né? E às vezes a pessoa com depressão, ela sente dores em todos os lugares, mas às vezes o trabalho é um momento um pouco mais relax, que ela não está ligada àquelas... Às vezes as motivações, os gatilhos são de ordem familiar, etc. Né? Então, quando você tem um bom ambiente de trabalho que propicia isso, vou começar a elencar algumas economias, falando bem de Brasil, tá? Você começa a diminuir o absenteísmo, que são os atestados por saúde mental, que normalmente são de longa data. Sim. Ninguém afasta por uma questão de saúde mental apenas 7 dias. Normalmente são tempos maiores. E, doutor, hoje, não sei se eu estiver falando bobagem, me corrige, por favor, mas parece que a gente tem uma política que até 90 dias de atestado, e inclusive esses longos assim, de saúde mental, você não precisa passar pela perícia do INSS. O próprio médico pode te dar e até 3 meses, é isso mesmo que está acontecendo isso? Tem uma nova sistemática para diminuir as filas do INSS, porque o padrão não era assim, né? O padrão era tudo presencial, 15 dias a empresa pagava, a partir daí INSS. Agora você consegue, mediante atestado do próprio médico assistente, que é aquele que assiste o paciente, por exemplo, o psiquiatra, faz-se uma análise documental, se está tudo certo, se tem os requisitos desse atestado, e a pessoa pode acabar conseguindo esse benefício sem passar inicialmente por uma perícia. Legal, informação importante. Então, quando a gente tem diminuição do absenteísmo, a gente já começa a ter lucratividade, porque é um trabalhador que não estaria trabalhando que está ali. Isso. Absenteísmo por transtorno mental, muito longo. Normalmente sobrecarrega quem fica por ali. Sim, e do transtorno mental, doutor, eu não me lembro, se eu não me engano, é a 3ª causa de afastamento do Brasil do INSS, a questão do transtorno mental. Ela está muito bem ranqueada e num crescente, né? Isso. As primeiras questões continuam sendo ainda de ordem... Postural, de acidente de trajeto, lesões de acidente. Depois tem as questões ortopédicas e as questões psiquiátricas já estão ali já em pensou terceiro no lugar. pódio? Subiram muito importante nos últimos anos, né?
E quando uma pessoa se afasta do ponto de vista psíquico, ela fica normalmente muito tempo e acaba sobrecarregando outra, que normalmente é a próxima que vai afastar. Então, quando você diminui o absenteísmo, você já tem uma economia aí, né? Você diminui o turnover, que é a quantidade, a rotatividade de funcionários, porque quanto melhor o ambiente, mais ele quer estar ali. Então, isso gera engajamento. Há pesquisas que mostram que cada funcionário que você tira, você leva mais ou menos, em média, 7 meses para treiná-lo. Então, você imagina o custo disso quando você vai colocar na ponta da caneta, né? Então, você diminui o investimento em processos de onboarding, que é a recepção dele, de offboarding também, daqueles que estão saindo, onde você precisa pegar um feedback interessante para melhorar o ambiente. Você diminui com isso tributação, chama FAP lá no direito previdenciário. Quanto menos as empresas afastam por questões relacionadas ao trabalho, mais bonificadas elas são. Nossa, eu não sabia disso. Menos elas gastam. Olha. Você diminui também com sinistralidade, seguro-saúde, planos de saúde e também com processos judiciais, que são muito comuns. Sim. Então, quando você tem... Perceba que eu falei só de economia, Verdade. ainda não falei de receita. As últimas pesquisas começam a falar de receita. Boa. E aí eu preciso entrar na tal da plataforma ESG, que é tão falada por aí. O que é a plataforma ESG? As empresas têm buscado muito ter esses pilares de responsabilidade ambiental, responsabilidade social e governança, né? Isso não é mera generosidade do patronato, não, viu, Vivi? Isso vende. Lógico. Daqui a 7 anos, a geração Z vai ser a maior consumidora que existe. Hoje ainda é a geração Y. Mas a geração Y ela é pautada por aquilo que um filósofo chamado Gilles Lipovetsky chamou de hiperconsumo. O que é o hiperconsumo? Quando a Vivi vai comprar, por exemplo, um produto e esse produto é reciclável, a Vivi não está comprando apenas esse produto. Ela está comprando um valor de alguém que se preocupa com a natureza. É verdade. E isso a gente posta, por exemplo, para mostrar quem a gente é, através dos produtos que nós consumimos. Então, é o greenwashing. Acho que chama greenwashing. É um negócio assim. Que você vende isso, né? Exato. Que você demonstra para a sociedade. Ontem, eu pedi um lanche, eu acho que... Não sei qual foi a plataforma, eu pedi um lanche, mas aí quando estava vindo um lanche, estava falando assim, ó, pode ficar tranquila que as suas emissões de carbono, de CO2 dessa viagem já foram compensadas por nós. Não, eu achei o máximo, achei super legal. E é vendável, exatamente. Isso vende. Quando você vai, eu gosto de usar, por exemplo, como exemplo o show do Coldplay. Né? Um showzaço, quer dizer, eles entregam resultado, então eles têm uma boa governança. Né? Mas além disso, eles têm uma responsabilidade socioambiental grande, que a hora que você chega no estádio para ver o show, já está mostrando que eles plantaram árvore lá na Tanzânia, que eles reflorestaram não sei aonde. Isso vende, né? Então, especialmente geração Y e Z, ela compra tudo isso. Eles vão Então, eles estão focados em comprar valores, é isso? Comprar valores, cada vez mais. E as empresas já perceberam isso. Então, a plataforma ESG é, antes de tudo, lucrativa. Tá? Ela gera impacto social, que bom que gera, mas ela também gera lucro, que bom que gera. Sim. Porque estamos no mundo capitalismo, então isso precisa isso. acontecer. Né? Quando a gente fala de saúde mental nas organizações, isso é responsabilidade social. Se ela não começar com os de dentro, não adianta nada. E no mundo de rede social, onde qualquer coisa pode afetar o nome da marca, isso é muito importante. Né? Então, você já começa a ter estudos que mostram que, além daquelas economias que eu citei, você aumenta o valor de marca. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa dessa com empresas de capital aberto, que estavam listadas na Bolsa. E as empresas ESG, nos últimos anos, valorizaram muito mais do que aquelas que não usam essa plataforma. Olha só. Então, percebam como está tudo atrelado, né? O mundo que a gente está, a cabeça dos mais jovens, que cada vez são mais consumidores, e os valores das empresas. As coisas vão acabando andando juntas. E quando você falou da economia, acho que a gente também pode incluir, doutor, o presenteísmo, né? Isso é velado. Então, o seu funcionário está aí sentado, mas ele não consegue produzir. Exato. E há pesquisas mostrando, algumas pesquisas novas,
sugerindo, porque isso não é tão bem quantificado assim, mas sugerindo que o presenteísmo ele é mais deletério para a empresa do que o próprio absenteísmo, porque ele gera mais prejuízo até. O fato das pessoas estarem, mas não entregarem o máximo da sua produtividade. E mais contamina ali, né? Se a pessoa não está bem, né? Ela chega para você e fala, pô, não estou bem. E tem uma visão negativa da vida, das coisas da empresa. E aí o outro vai ser contaminado também com essa visão negativa, mas porque ele não está bem, ele está doente, né? Ele precisa se tratar. Perfeitamente. Nossa, doutor. Então, assim, primeiro que esse preâmbulo inicial, viu que eu falei? Preâmbulo inicial foi muito importante, eu acho que valiosíssimo para as empresas entenderem a importância de ter um programa de saúde mental. Isso. Urgente. Porque do mesmo jeito, vou fazer um marketing meu, nunca faço, mas vou fazer. Faça. Eu fiz uma palestra que chama Além do EPI, né, sobre segurança psicológica. Porque a gente pensa, vamos comprar o chapéu, vamos comprar a bota, que, né, não pode, o prego, sei lá, tem que ser com uma borracha tal, tem que pôr a roupa, tem que pôr iluminação, tem que pôr isso e aquilo. E a gente está esquecendo que também tem um outro lado de segurança dentro da empresa que até hoje a gente não se deu conta. Sim. Maioria das empresas... A maioria. A gente conversava aqui antes de entrar no ar que muitas estão engateando. Eu diria que poucas estão engateando e a maioria sequer começou a engatinhar. Não começou. A ficha ainda não caiu, mas essa é uma pauta necessária. Ainda que tarde e em algum momento isso vai ter que ser pautado dentro das organizações. Sim. E, doutora, assim, como que a gente pode começar a perceber no meu ambiente de trabalho? Então, eu estou lá no meu ambiente de trabalho e começo a perceber o RH ou alguém, ou um colega de trabalho de qualquer departamento, quais são os sintomas ali, os sinais que ele pode perceber, provavelmente sinais, na equipe que o levam a falar, olha, acho que tem uma questão aqui. Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, e que às vezes as redes sociais não nos permite entender isso da forma correta, é que somos diferentes. Isso a gente já começa muito bem. Há algumas empresas que praticamente, assim, em alinho com o que está acontecendo fora delas, parece que existe um certo imperativo pela felicidade. E não precisa ser assim. Isso só gera tristeza na visão, inclusive, de filósofos como Schopenhauer. Não vai dar certo, né? Então, dentro de uma empresa, existem pessoas que são mais extrovertidas, outras que são mais fechadas, outras que são... enfim, cada um dentro da sua característica e personalidade. Primeira coisa a se fazer é esse mapeamento. Por quê? Porque é isso que vai me dizer quando uma pessoa alterou, quando uma pessoa mudou. Né? Então, ninguém tem a obrigação de ser extrovertido o tempo todo. Mas aquelas pessoas que têm essa personalidade mais extrovertida, se eventualmente ela deixa de ser, eu consigo ver isso com mais facilidade. Sim. Aquelas pessoas que, por natureza, já são mais retraídas, essa precisa de um acompanhamento melhor, até para que você veja, mesmo dentro do retraimento dela, algum sinal diferente. E que sinal que pode ser esse? Quando a gente começa a entrar na fase do esgotamento, o próprio conceito que a CID-11 traz é uma sensação de exaustão, esgotamento, uma sensação de distanciamento do trabalho e uma sensação de ineficácia. Então, ainda que seja retraída, às vezes ela participava do happy hour, agora ela já não quer ir mais. Aquele relatório que ela fazia costumeiramente em 2, 3 dias, agora está levando 5. Coisas que habitualmente ela não deixa. Isso mostra a ineficácia. O outro mostra o certo distanciamento. Às vezes a exaustão ela nem comenta porque ela já é uma pessoa retraída. Então, a gente precisa conhecer minimamente o time. Né? Uma vez que a gente conhece o time, identifica e encaminha. Olha só, Vivi, essa é uma outra pauta importante que eu super te agradeço. Esse espaço. Por favor. Né? Saúde mental virou um assunto, por vezes, banalizado. Eu trago aqui, por exemplo, o Setembro Amarelo, um mês de prevenção ao suicídio, e muita gente entende que a ideia é falar de suicídio o tempo todo na mesa de boteco de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Aliás, as pesquisas mundiais mostram que, dependendo da maneira que você fala, você até estimula o suicídio
e não previne o Nossa, suicídio. e aí qualquer pessoa vai falar sobre isso? Não Não à pode? toa que a própria imprensa tem um código de ética Sim. que via de regra, é muito bem obedecido, Respeitado, porque a gente trata de uma pauta que, dependendo da maneira como ela é colocada, Sim. ela gera um efeito inverso. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que quando a pauta é saúde mental, para quem não é da área, vale a máxima. Muito ajuda quem não atrapalha. Sim. Né? Então, viu alguém com sofrimento aparente, escute sem julgamento e, depois disso, encaminhe para um profissional de saúde. É o máximo de melhor que uma pessoa que não é da área Boa. pode fazer. Boa. Sabe? Essa história de todo mundo querer se aventurar, adaptar. Perigosíssimo. Perigosíssimo, né? Então, por exemplo, qual que é o principal sinal de alguém que vai cometer suicídio? É ter tentado suicídio previamente. Aí rola muita coisa de, se quisesse se matar, teria se matado. Sim. Devia ter, em vez de tomar só 3 comprimidos de dipirona, devia ter... Sabe, começa a entrar numas conversas que, para quem já está naquele estágio de desespero, Sim. de uma dor insuportável a ponto de pensar em ceifar a própria vida, aquilo ali chega numa hora muito ruim. E essa mesma pessoa que tentou ontem pode tentar amanhã. E às vezes amanhã com êxito, né? Por conta de, às vezes, uma frase mal colocada, seria muito mais interessante e humano, aproveitando aqui o nome do podcast, Isso. Ter ficado em silêncio, escutado sem julgamento e eventualmente abraçar, estender a mão, estender o ombro e olha, conheço uma pessoa que faz esse tipo de terapia, você topa ir lá comigo, eu vou com você. Puxa vida, olha... Seria um ganho imenso se, eventualmente, a gente pudesse ter ações simples como essa no meio leigo, sabe? Sim, e mais do que isso, doutor, para piorar a situação, normalmente o que a gente faz? Bola para frente. Que isso? Por que você tá triste? Você tem tudo, olha o seu emprego, olha a sua família, você tem um carro do ano. Então, assim, a gente ainda piora a situação da pessoa, né? A gente vai crescendo o monstro do estigma. Como que essa pessoa vai procurar? Eu sei que os homens procuram muito menos ajuda para a saúde mental do que a mulher. A mulher é um pouco mais... facilita isso. Por outro lado, a mulher tem, acho que 2 vezes mais tendência a ter questões mentais. Eu estou fazendo uma pós e tem algumas coisas aí no cérebro que explica. Sim. E algumas conexões, sei lá o quê. Então, a gente tem mais tendência, procura mais, mas também quando o homem vem, não procura. Então, ele acaba piorando mais a situação. É interessante, por exemplo, quando você observa nível de suicídio entre mulheres e homens, as mulheres tentam mais suicídio, mas os homens suicidam mais. Então, Os elas meninos, dão mais né, sinais, mas eles são mais efetivos. Entendi. Eles suicidam mais, né? Mas é bem isso que você falou mesmo. A gente piora. E a gente até... Eu trago até um caso, se me permita. Claro. Um colega psiquiatra me contou e realmente foi bem impactante o relato dele. De um grande executivo aqui de São Paulo, eu não sei o desfecho da história, mas o meio realmente foi muito, muito impactante para mim quando eu soube. Executivo, depressão grave, você não precisa ficar achando motivos, né? Então, como você disse, é bobagem ficar nessa, nossa, mas você tem tudo e tal. E foi interessante que ele estava indo periodicamente no psiquiatra e contando, doutor, não está melhorando, o pensamento está aqui, não está fácil. Chegou um determinado ponto que já havia ali uma relação até de certa amizade, onde esse colega meu que é psiquiatra se aventurou a falar coisas para além da própria psiquiatria, no sentido de convencê-lo, de trazer um pouco mais de humanidade à própria relação médico-paciente. Foi quando ele falou, rapaz, olha, deixa eu te dar uma sugestão. Passa uma tarde no Hospital do Câncer. Vai lá no Hospital do Câncer, passa uma tarde ali, veja como que as pessoas que estão ali, elas torcem por um dia a mais de vida. E você aí com toda essa saúde, todo esse potencial, com a família linda que você tem, com o emprego que você tem, você está querendo acabar com a própria vida. E ele, que não era bobo nem nada, né? É uma infantilidade achar que pessoas, às vezes, com depressão, que é uma doença, como tem a tuberculose, pneumonia, é uma doença. Ela acomete pessoas de todas as classes sociais, inteligentíssimas, grandes pensadores, artistas, foram deprimidos, né? E ele respondeu o seguinte, doutor, com todo respeito ao senhor, quando uma pessoa, o que ela mais tem medo é morrer, o que ela mais quer é viver.
Mas quando uma pessoa, o que ela mais teme é viver, o que ela mais quer é morrer. Eu tenho medo de acordar, doutor. Para mim, acordar é muito difícil. E ele ficou assim, sem ter para onde ir. Falou assim, mas veja, foi o que veio na cabeça. Você já parou para pensar que a vida é um presente de Deus? Você não pode abrir mão desse presente, cara. É um presente você estar aqui. Aí ele falou assim, doutor, presente é aquilo que eu ganho, uso, e quando eu não quero mais, eu deixo de lado. Quando você me dá alguma coisa que eu não posso mais descartar, isso não é presente, isso é castigo. Para você ver que o nível de conversa não é um nível infantil. Nossa, sim. Nós estamos falando de um sofrimento onde as pessoas já digeriram todos esses caminhos de reflexão, foram e voltaram. Então, nós estamos falando de uma pauta que é muito séria. É muito sério. Né? Então, não é qualquer frasezinha pronta para resolver. Muito ajuda quem não atrapalha viver de novo. Então, nada de falar, mas você tem uma vida boa. Não é isso que está em discussão. Sim. A gente tem 2 ouvidos, vamos ouvir, vamos escutar, sem julgamento. A pessoa não está preocupada com a sua vida. Muita gente fala, mas eu já passei por isso, depois melhor. Não é, ela não quer ouvir isso. Apenas escute, ofereça o ombro. Sim. E encaminhe para um profissional. Isso. Normal. E é bom, há um entendimento muito interessante, que normalmente os profissionais de saúde usam desse artifício. Há pesquisas que mostram que a maioria das pessoas que suicidam não querem fugir da vida, querem fugir da dor. E a dor passa, como a noite passa e vem o dia. Isso é muito importante quando você está num quadro depressivo, né, doutor? Saber que vai passar, saber que vai acabar aquela crise, no caso de ansiedade, saber que vai acabar. Exatamente. Porque quando você está na crise, você não tem ideia que vai acabar, parece que aquilo vai te engolir. Isso. Uma outra pesquisa mostra, por exemplo, que tentativas de suicídio que não deram certo, mas chegaram a hospitalizar pessoas, a grande maioria já está arrependida quando está no hospital. Ela não queria ter se matado, era fugir da dor. E aí isso me faz lembrar de um sociólogo chamado Emile Durkheim, para quem o suicídio é um fato social, Vivi. Olha que coisa interessante. Mostra-se, por exemplo, que a tese de Durkheim é a seguinte: quanto mais solitário a gente for no mundo, mais predisposto ao suicídio a gente vai estar. Não quer dizer que a gente vai se matar, não, mas a gente está mais perto. Quanto mais vínculos saudáveis e alegradores, mais protegido do suicídio a gente está. Então, por exemplo, mostra-se que solteiros suicidam mais do que casados. Sim. Por mais que as pessoas não acreditem, mas é verdade. Solteiros suicidam mais do que casados. Obviamente que eu estou falando de um casamento saudável aqui. Sim. E uma das teses pelas quais isso justifica e confirma o que Durkheim fala é que justamente na hora de puxar o gatilho, quando você lembra que tem alguém nesse mundo que você está querendo fugir dele, e esse alguém você diz amar, no mínimo alguma coisa fala, opa, será que é justo deixar essa pessoa que eu digo amar no mundo do qual eu estou querendo fugir para ela enfrentar sozinha? E às vezes esse raciocínio dura 2 minutos, mas são 2 minutos suficientes para evitar algo uma tragédia. Mais trágico. É verdade. Justamente. Tem até estudos, né, doutor, que quem tem um quadro mais depressivo durante a vida, nem depressão profunda, né? Eles são mais solteiros, eles ganham menos, né? Eu tenho um estudo que fala exatamente sobre isso. Agora, doutor, é muito tenso, né, esse assunto, mas é muito importante ser falado. Então, quando o RH, eu estou imaginando que o RH percebeu essa situação, o máximo que ele pode fazer é isso que você está dizendo. O RH, a responsabilidade da empresa nesta situação é encaminhar para um profissional. Pois é. Acolhe e encaminha. Não é a única, tá, Vivi? Tá. Quando a gente fala de cuidado com o trabalhador, a gente pode falar aqui em 3 níveis de prevenção. Primário, secundário e terciário. Eu vou começar de trás para frente. O terciário é você pegar o atestado, encaminhar para o INSS. Quando ele volta do INSS, eu faço a readaptação. O secundário e o primário, que normalmente dão mais resultados. Qual que é o secundário? O secundário é justamente você fazer diagnósticos precoces e o tratamento mais rápido possível. Existe uma pesquisa que mostra que aqui na cidade de São Paulo, apenas 29% das pessoas que têm transtornos mentais fazem tratamento corretamente. Apenas 29%? 29%, ou seja, tem 70% que não estão tratando, tá? E olha que coisa incrível, que papel interessante da própria medicina do trabalho aqui. Através dos exames periódicos, que eles não precisam ser de ano em ano. O médico coloca ele na periodicidade que ele quiser. Se ele quiser colocar semanal, ele coloca, tá?
Quando você tem uma boa estrutura de medicina do trabalho e você sabe que aquele paciente está fazendo acompanhamento psiquiátrico, uma das medidas, inclusive, tem uma própria diretriz da Associação Nacional de Medicina do Trabalho que mostra a eficácia disso. Você usar o exame periódico como uma maneira de você acompanhar esse paciente, inclusive no próprio tratamento. Está tomando direitinho? Incentivar a adesão ao tratamento. Outra pauta, por exemplo, que se fala muito é quais benefícios dá para o funcionário para gerar o maior bem-estar possível. Antes de gerar bem-estar, será que as pessoas que estão doentes ali estão sendo bem tratadas? Porque, eventualmente, uma boa política seria dar subsídio para tratamento. Às vezes mais barato do que outras coisas. E mais eficaz. Sim. Porque se você parar para pensar que 70% das pessoas que não estão tratando, aí você fala, mas qual que é o ganho disso? Se você, por exemplo, tratar uma depressão leve, moderada, os guidelines mostram que um bom tratamento, com 60 dias, essa pessoa volta ao trabalho. Olha. Uma ansiedade, por exemplo, um transtorno do pânico, 30 dias. Então, você tem, às vezes, tratamentos muito longos e desnecessários por conta de uma adesão ruim. E essa adesão ruim envolve muitos fatores. Daí a importância desse contato. Um deles, a psicofobia do próprio paciente. Que assim como trata uma gripe durante uma semana e ficou bom, ele acha que tomou remédio durante uma semana. Não, sim. Transtornos psiquiátricos não são assim. E é preciso explicar. O óbvio precisa ser dito, sabe? Porque as pessoas, elas mesmas têm preconceito com aquilo, mas é importante comparar o grau de sofrimento e prejuízo que ela está tendo com o benefício que ela vai ter. Isso é importante de ser colocado o tempo todo para que incentive essa pessoa a tomar a medicação, né? Então, a empresa pode, por exemplo, auxiliar através do serviço de medicina no trabalho nisso. Outras formas, Vivi, são prevenção primária, que é gerar bem-estar ali dentro. Então, por exemplo, sabe-se que a sobrecarga de trabalho é um fator que gera estresse, e o estresse, quando crônico e acumulado, ele pode gerar o burnout e até adoecimento. Então, sobrecarga de trabalho, a gente precisa falar. O que é a sobrecarga de trabalho? Fazendo um conceito muito simplista. Sobrecarga de trabalho é quando o que você tem para fazer numa jornada, a jornada não é suficiente. Então, você está sempre acumulando para a próxima jornada ou levando trabalho para casa, né? E aí... Pô, eu tô falando muito livremente, assim, é isso aí. Não, gente, vai, por favor. Sim, assim, é desse jeito. É assim. Né? Tá bom. Porque quando se fala de sobrecarga de trabalho, a gente precisa lembrar de uma matéria que saiu agora, há 2 dias atrás, de algumas empresas começando a relatar que deram 4 dias por semana para os trabalhadores e começou a haver um aumento de produtividade. Olha só. Isso foi o que elas observaram. Sim. Eu tenho alguma ressalva quanto a isso, sabe, Vivi? Não no curto prazo. Curto prazo é só alegria mesmo, mas no longo prazo. Okay. Nós temos, por exemplo, a experiência da França, que no final ali do século passado, 95 para frente, reduziu a carga horária para 35 horas de trabalho de uma maneira legislativa que alcançava todo mundo. Mas se você vai na França hoje, isso não acontece mais. Tá todo mundo trabalhando na mesma carga horária de antes disso, né? Por que isso aconteceu? Por que não se sustentou a longo prazo? Aqui eu gosto de pensar, por exemplo, a gente precisa falar das motivações para isso, né? Então, existem várias. Existem, por exemplo, não, vou diminuir a carga horária porque isso vai gerar mais emprego para as pessoas. Ou então, não, vamos diminuir a carga horária focando na saúde mental das pessoas. Esse vai ser o meu foco, tá? Eu não vou entrar nos outros. Tá bom, vamos entrar nesse. E aí eu trago uma experiência dos profissionais da saúde, que são da minha área. Os profissionais da saúde um dia falaram para eles o seguinte, é muito melhor você trabalhar 12 horas e descansar 36, a chamada escala 12 por 36, do que trabalhar 8 horas por dia. De fato, se você vai fazer a conta, no final do mês, quem trabalha em escala 12 por 36 trabalha menos do que quem trabalha 44 horas por semana. Então, num primeiro momento, pareceu ser bem encantador. O problema é que por situações diversas da vida, seja questões de grana que faltou, seja questão de momento da vida que a pessoa está, de querer trabalhar mais para gerar um crescimento, ela começou a não trabalhar 12 horas e trabalhar 36. Ela percebeu que no outro dia, de folga, ela poderia trabalhar de novo. Então, hoje você tem muitos profissionais de saúde trabalhando 36 horas e descansando 12. Olha a incidência de adoecimento mental nos profissionais de saúde. Com certeza. E veio de uma ideia sedutora como essa. A pauta que eu estou falando aqui, ela é muito indigesta. Não é... Grandes veículos não colocam isso. Mas o que essas pessoas que vão trabalhar 4 dias por semana,
na chamada sociedade do desempenho, vai fazer nesse dia. O que elas vão fazer? Será que elas vão fazer um bico? Porque o que se mostrou nesse estudo que aconteceu na França ao longo de anos foi que, do ponto de vista da saúde mental, a coisa não melhorou tanto. Por quê? Porque para se falar em melhoria de bem-estar, não é simplesmente reduzir carga. A gente tem que falar da cultura do trabalho. Então, se a gente está imerso num mundo onde a produtividade conta, então a gente precisa falar, pera lá, esse dia que você teve para ficar à toa é para ficar à toa mesmo, hein? Se for para pegar outra coisa, vai ser pior e para aquela empresa que gerou esse dia de folga, vai acabar repercutindo nela. Mais do que isso, quando você tira 5 dias de trabalho e coloca em 4, vamos imaginar que você tinha 10 coisas para fazer nesses 5 dias. 2 coisas em cada dia. Sim. Se você diminuir para 4 e continuar tendo que fazer 10 coisas, isso é sobrecarga. Então, Sobrecarga doutor, gera estresse, sobrecarga adoece. Sim, eu concordo, mas a questão é a seguinte, que a gente também tem pesquisas que mostram que a gente não trabalha as 8 horas, que a gente não trabalha nem metade disso. Então, a gente não produz 8 horas por dia, a gente produz 4. E trazendo esse 5º dia para dentro dessa agenda de 4 dias, na verdade, a gente seria mais produtivo, porque aquelas 4 horas que a gente não está produzindo, a gente conseguiria ali dividir esse horário da sexta-feira, vai que seja. Uhum. Isso é relatado em muitas pesquisas mesmo. E aí a gente precisa entrar numa outra pauta disso, que é quem paga isso. Porque, veja, tem 3 formas de financiar a redução de jornada. A primeira é a empresa. Aqui no Brasil, se fosse aplicado, seria a empresa, pelo princípio da irredutibilidade salarial que está na Constituição. Bom, então, o que vai acontecer? A empresa que está dando 4 dias de trabalho para o pessoal vai começar a cobrar deles a mesma produtividade que teria em 5 dias, porque em tese em 5 dias havia tempo ocioso. Mas isso não é regra. Aqueles que já trabalham os 5 dias num full, quando entram nesse 4 aqui, ele gera sobrecarga de cara. Tá? Então, assim, a gente precisa pensar nisso também. Se não houver uma diminuição proporcional de jornada, isso é igual sobrecarga, e sobrecarga não combina com saúde mental. Essa empresa que está dando esses 4 dias aqui, em algum momento, ela vai comparar com a empresa que não deu esses 4 dias. Que está lá com todo mundo produzindo 5 dias. Tá. Mas não produz no full deles. Pois é, esses aqui já começaram a ficar cansados. Eles já também não estão produzindo como alguém que estão descansados. Passou a empolgação do início, foi muito legal. Alguns, inclusive, já arrumaram coisa para fazer no dia de folga. Ninguém que está querendo viajar tanto mais. Então, essa empresa aqui acaba tendo uma certa lucratividade em termos de competitividade com essa. Questão matemática. Aqui trabalham 5 dias, aqui trabalham 4. Na hora que tudo se balancear, aqui, em tese, tem até chance de puxar mais esse trabalhador aqui para 5 dias do que 4. Esse aqui já está puxando o máximo. Esse aqui pode puxar o máximo aqui em 5 dias. Outra coisa, então nós pensamos o seguinte, quem que suportou isso foi a empresa. A empresa, em algum momento, vai ver dificuldade de competitividade. Segunda possibilidade, o trabalhador vai suportar. Diminui um dia, diminui o salário. Ele não gosta. Não, normalmente, tira o engajamento. Terceira possibilidade, o governo suportar. Temos um exemplo na Suécia muito legal. Durou 23 meses. Esse foi show de bola. O governo pagou o dia que a pessoa não trabalhava, foram só 23 meses, então você não acompanhou a longo prazo. E todos os resultados foram favoráveis. Sim. Não perderam lucratividade, não perderam produtividade. O bem-estar de trabalhadores aumentou, mas chegou no final dos 23 meses, o governo falou, a conta não fecha, foi muito legal a experiência e tal, mas todo mundo volta a trabalhar do jeito que estava. Então, o background dessa discussão ele é muito amplo. Sim. Sabe, assim, é muito simplista falar que, nossa, diminuiu um dia, show de bola. Sim. O exemplo francês conclui o seguinte, olha, não é só diminuir. Diminuir pode ser muito legal, mas tem muita coisa envolvida nisso aí. Sim. Bom, já vou te avisando que a nossa equipe já está bem chateada com você por causa disso. Falo demais, né? Não, por causa dos 4 dias. Eles achavam que a gente ia sair daqui com a redução de jornada. Logo hoje, pessoal. Entendi. Hoje que a gente já tem um pano de fundo, né? Entendi. Então, agora já estão aí chateados. Mas vamos fazer o seguinte... Não sei se eles vão te convidar de novo. Provavelmente não. Eu acho que não mais, doutor. Desculpa. Eu já estou acostumado com isso. Eu já queria te pedir desculpa antecipadamente. A gente vai colocar um vídeo agora, doutor, porque a gente foi às ruas e perguntou aí desse negócio de diminuir carga. O que eles estão dizendo? Boa. Isso. Vamos pessoal. Lá.
Fuzil, eu queria saber a sua opinião. Você acha possível que a empresa reduza um dia de trabalho sem reduzir, sem cortar pessoas e sem reduzir salário? Isso depende do funcionário. Para mim, depende do corpo de funcionário. Eu acho que se você tiver uma empresa com funcionário dedicado, que não esteja preocupado em bater o ponto. Ah, sai às 6 horas. Ah, eu preciso 1 para 6 está lá no ponto. Se eu fizer o meu rendimento, se eu esticar um pouco o meu horário, se eu entregar o que o meu patrão quer, o que a empresa quer de mim, eu não vejo problema reduzir, porque a empresa não vai ter, eu acho que não vai ter problema. Eu acho que essa é uma decisão mais do funcionário, vontade do funcionário, do que propriamente do patrão. Então você acha que se a empresa tomar essa decisão de reduzir um dia, ela não precisa reduzir salário nem pessoas? Mas vai ter que cobrar o funcionário. Que aí o funcionário vai ter que entrar num comum acordo e falar, rapaziada, vocês vão ter mais um dia, porém um dia menos de produção. Então vocês aí se conversem, se acertem, eu estou dando esse dia e vocês me deem a produção que eu pago para isso. Então assim, eu acho que é uma decisão boa. A gente descansa mais um dia, porém eu acho que a gente vai ter que dar um pouquinho mais de sangue, porque também do outro lado tem um empresário que já sofre com seus impostos, seu dia a dia, e paga o nosso salário. Então assim, é uma decisão que depende mais da gente, acho que do que o empregador. E aí, doutor? Boa. Boa? Ele tá bem na sua linha, né? Ele colocou dentro da alçada como, do né? próprio trabalhador, Não dá, né? Mas uma coisa que eu acho que ele disse ali, que eu acho que as pesquisas comprovam, é justamente isso. No capitalismo não tem almoço grátis. É isso aí. Né? Então, se você diminuiu de 5 para 4 dias, como é que a produtividade vai se manter a mesma? Via de regra, não se diminui a carga de trabalho que era para 5 dias para 4 dias. Isso gera sobrecarga e sobrecarga sabidamente adoece, seja em 4 dias ou seja em 5. Então, isso precisa ficar muito combinado. Entendi. Sabe? O correto para isso é você, eventualmente, diminuir a mesma proporção. Aí, Vivi, eu vou até além. Será que não seria legal diminuir para 3 dias, como alguns países tentaram fazer? Aí, o que aconteceu? O lado bom. Você teve uma maior equidade de gênero, não para 3 dias, mas diminuiu várias horas, a ponto de ser mais alguma coisa em torno de 25 horas por semana. Tem lugares que fizeram isso. Maior equidade de gênero, porque aquela mulher que eventualmente ficava cuidando basicamente da casa, porque ela não conseguia assumir 40 horas semanais, com 25 ela conseguiu ir mais. Isso é uma coisa muito legal, muito joia, né? Mas do ponto de vista de precarização do trabalho, aumentou. Por quê? Porque o cara trabalhava aqui só 3 dias. A empresa precisava de gente para produzir mais. Aí ela contratou alguns desses que trabalhavam em outra empresa 3 dias para ficar ali os 2 dias. Entendi. E no final foram fazendo contratos precários com todo mundo. Entendi. Quer dizer, do ponto de vista de direitos trabalhistas, no final da história todo mundo perdeu. Parecia uma notícia muito empolgante no início, mas no final não foi assim. Sim. Porque o capitalismo é isso, ele gera ações e reações. É verdade. Pautas trabalhistas avançam e o empregador tenta se remediar de lá. Sim. Por exemplo, recentemente o TST entendeu que se você rescindisse o contrato de uma gestante, ainda que fosse no contrato de experiência, ela teria estabilidade. Ou no trabalho temporário, que é aqueles que acontecem muito em shopping center ali no final do ano, né? Então, o que aconteceu? Ora, se no trabalho temporário a menina engravidar, eu não vou poder demitir ela, o que eu faço? Contrato homens. Meninos, sim. Então, assim, há sempre uma reação quando ocorre qualquer tipo de mudança legislativa. Eu acho que isso é uma coisa muito mais de consciência do que, eventualmente, da legislação seca. Né? É verdade. Mas é importante essa visão não romântica do tema, doutor. É muito importante. Vamos ver o nosso segundo participante? Cauã, na sua opinião, você gostaria de ganhar mais trabalhando um dia mais na sua jornada de trabalho ou ganhar menos trabalhando um dia menos de trabalho? Olha, na idade que eu tô, vou falar que eu prefiro trabalhar mais e ganhar mais. Só que daqui a um tempo eu prefiro estar num auge da minha carreira bom e trabalhar menos para mim poder curtir um momento com a minha família, ter mais lazer, mais no futuro ter meus filhos e poder cuidar e estar presente em cada momento da vida deles. Então, para você, o mais importante é a qualidade de vida do que ganhar mais e trabalhando mais? Sim, com certeza. A qualidade de vida é o que mais me incentiva a fazer o que eu mais gosto. Obrigada, Cauã.
Eu acho que fases da vida, né, doutor? Exatamente. A gente quer coisa diferente. Essa própria pauta, quando vem de cima para baixo, vamos diminuir de 5 para 4 dias, o Cauã ele reflete o pensamento de muita gente. Que ele já está deixando explícito. Ó, se vocês me derem só 4 dias, estejam certos. Eu vou trabalhar no quinto. Isso. Porque eu estou numa fase de crescer, de acumular. Isso. É isso que eu quero. Eu estou com sangue nos olhos agora. Ótimo. Né? E aí depois ele fala, mas num determinado momento da vida, eu prefiro trabalhar menos e ganhar menos. A pergunta foi muito interessante porque ela coloca o financiamento da brincadeira na conta do trabalhador. Algo que aqui no Brasil, com a Constituição que temos, não ocorreria. Não, porque aqui a gente não pode diminuir salário. E vira direito adquirido depois de um tempo, né, doutor? Esses 4 dias, essa diminuição de carga horária? Ainda tem essa pauta. Isso, né? tem Exatamente, isso, que você eventualmente fica ali durante um tempo, não posso voltar para ser o que era. Você tem que ficar muito bem contratado. Então, do jeito que ele falou, ele disse que até preferiria, mas ele não é unanimidade. Você imagina um trabalhador que está na casa já há 20 anos, você falou, tem uma excelente notícia para você. Sim. Qual que é? Você vai trabalhar menos, vou tirar um pouquinho do seu salário. Ele já vai pensar em sair daquele lugar, aquele lugar já não vai servir, porque as contas dele estão adaptadas para aquele tamanho. Ou então ele vai ter agora, por uma necessidade, que trabalhar no outro dia. Sim. E aí a gente precisa lembrar do que a gente está falando. É de saúde mental que a gente está falando? Porque se for para trabalhar 5 dias, às vezes é melhor trabalhar num lugar só. Isso. Né? Do que ficar em múltiplos empregos, né? Com menos estabilidade. É verdade. E, doutor, tem uma coisa muito interessante, né? Hoje a gente está com praticamente 4 gerações dentro do mercado de trabalho. A gente não vai conseguir atender todos. A gente fez, numa empresa que eu presto serviço, uma pesquisa para diminuir a sexta-feira. Então, agora tem a Short Friday, que é a sexta-feira curta, ou curta a sexta-feira, do tipo, vai curtir, né? Eu achei bem legal. E eles fizeram a pesquisa. Todo mundo, o pessoal da RH, vamos ver o que vai acontecer. Só que lá eles têm bem esse quadro das 4 gerações dentro da empresa. Bom, qual foi o resultado? Se eu não me engano, 20% diz que não queria a Short Friday. Ele não quer ir para casa, ele quer ficar trabalhando. Então, a gente tem que entender também que tem uma singularidade de necessidades dentro do nosso quadro do efetivo. Então, tem um menino de 25, tem um senhor de 60. Isso. E aí, como é que se atende? Os dois vão querer os 4 dias? Não sei. Vai sair para complementar a renda com outro trabalho? Não sei. Vai ficar estressado e sobrecarregado? Vou te falar mais, Vivi. Saiu uma pesquisa no final de 2023 que colocou um tipo de burnout que para mim foi novidade. Ele chamou de o burnout como existencialismo. Um dos motivos que gera adoecimento no trabalho é o conflito de valor entre a pessoa e o trabalho. Vou pegar um exemplo bem simples. É verdade. Imagine alguém com ideários comunistas, e não tem nada errado em ter esse ideário, cada um pensa do jeito que quiser, mas ela vai trabalhar lá na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, que também está na cara de todo mundo qual é a da B3. Sim. É lucro, é grana, é business. Mas quando você junta essas duas pessoas, não tem ninguém fazendo nada errado. Está cada um na sua. Mas quando você coloca esses dois para trabalharem juntos, não vai dar certo. Imagina esse trabalhador olhando para aquela dinheirama e falando, meu Deus, como isso poderia estar sendo melhor utilizado, não concordo com isso daqui. Isso é motivo de sofrimento para ele. É você estar num lugar que você não quer estar mais. E aí, quando a gente olha, por exemplo, gerações Y e Z, eles têm como característica, diferente do pessoal dos mais antigos, da geração X, por exemplo, eles têm como valor a rotatividade de empresas. Sim. Diferente daquele nosso tio que falou assim, eu passei nesse concurso aos 18 anos e aposentei nesse lugar. Ele também contava que teve uma namorada e casou com ela. Esses meninos vão numa festa e beijam 17. Né? Eles também trocam com muita rapidez de empresas. Por quê? Porque em algum momento o valor muda. E valor muda mesmo. Como diria Lulu Santos, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. A gente muda. Não é? Heráclito já dizia, a gente não entra no mesmo rio 2 vezes. E parece que eles estão mais susceptíveis a uma velocidade maior. Chega algum momento em que você pode fazer o que você quiser. Essa pesquisa ela começou justamente com essa questão. Por que em alguns lugares se investe tanto em saúde mental e parece que não dá resultado? E uma das respostas é que há um burnout existencial,
que ele surge quando há um desencontro entre os valores da pessoa e o valor do trabalho. Não tem ninguém culpado. Olha só. Tá todo mundo na deles. Mas você imagina você estar num lugar que você não quer Faz e todo por algum sentido. motivo você não sai dali. Sim, Isso vai adoecer a pessoa. sim. E em algum momento, ela sai dali, vai para um outro desafio e esse desafio a enobrece. E ela vai ter nesse momento de esgotamento o burnout existencial. É o ponto da virada. Para ela, pouco importa se esse burnout está de acordo com a definição da OMS ou não. Não, o burnout dela foi um burnout que não tem um rigor acadêmico, é um burnout de virada de vida. Pessoas, por exemplo, que se arvoram, eu trabalhei em tal lugar tantos anos e um dia eu tive o burnout. E olha como é que minha vida mudou a partir de então. É um ponto da virada. É um burnout como um motivo existencial de mudança de vida. Nossa, que legal. Legal, né? Muito. Achei muito interessante. Eu achei muito legal. Agora, doutor, você falou uma coisa... Ai, meu Deus, o tempo tá correndo e eu quero falar tanta coisa, mas não vai dar tempo. Olha... Eu também falo demais, né, Vivi? Não, mas a gente Nossa, também... Mas eu sou assim também, minha doutor. esposa fala que eu falo muito mesmo. É, né? Mas tá dando uma aula, gente. Nós somos alunos, estamos aqui aprendendo. Você falou uma coisa da geração Z, né? Que não tem muito essa coisa da ligação, né? Dos vínculos. Ou seja, eu fico aqui e realmente a média nas empresas de tecnologia grandes é 1 ano e meio no máximo. Das grandes. E isso é valor para eles, né? Isso, é valor para Interessante. eles. Por outro lado, eu fico pensando na questão do pertencimento, né? Eu não pertenço a lugar nenhum, eu não pertenço. E isso, você começou falando dos vínculos. O quanto pessoas que têm mais vínculos são mais felizes e tentam menos suicídio do que pessoas que são mais solitárias. Inclusive, a gente está vivendo uma epidemia do solitário, né? Os Estados Unidos está com uma epidemia disso e eles mediram lá, que eu não sei se a gente tem alguma pesquisa nesse gênero, mas a solidão, ela mata tanto quanto, acho que ataque do coração, infarto, é uma coisa terrível, horrorosa. Se eu falar bobeira, pode pegar com o telefone e falar, fica quieta. Tá. Fica quieta que eu vou te corrigir aqui, porque você está falando um monte de bobeira. Não, tá tudo certo. Então, doutor, não sei, faz sentido isso, dessa geração que não está tão preocupada com vínculos e teve a pandemia no meio disso, onde a gente ficou longe do social por bastante tempo, né? Será que é uma coisa que a gente deveria se preocupar também? Não sei, porque agora eu fiz essa ligação, né? Eu não pertenço a lugar nenhum. Uhum. Será que isso ajuda, contribui para essa sensação e essa tendência à depressão, alguma coisa? Não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver. Opa! Tem tudo a ver, eu acho que tem tudo a ver. A questão é valor para eles, enquanto coletividade, essa rotatividade. E isso é inflacionado pelas redes sociais que demandam novidades o tempo todo. Então, você está no mesmo lugar, você não cria novidade, né? Então, quando você gera mudança, transição de carreira nunca foi um termo tão na moda, né? Porque isso gera, além de tudo, alguma coisa que você está mostrando para a sociedade que você está movimentando. Ou seja, é uma coisa para fora. Tem uma música da Legião Urbana que diz assim: sempre precisei de um pouco de atenção, acho que não sei quem sou. Você é músico Só também? sei do que não gosto. Eu toco bateria. Eu sabia. Eu sabia que ele tinha mais uma profissão. Eu sabia. Toca à noite, né? À noite eu já não posso mais, agora meu ritmo é outro. O que eu tinha para fazer à noite, acho que eu já fiz. Já fez, né? Tá bom. Eu sabia, gente. Vocês viram, né? Com certeza. Que a gente ia acabar com mais... Tem mais alguma coisa que eu não saiba ainda que você faz? Não tem não. Não tem não. Então, estamos na mesma página, Agora vai. acabou. Nossa, achei minha vida tão monótona agora. Gente! Mas voltando ao raciocínio da Legião Urbana. Tá. Sempre precisei de um pouco de atenção, acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Acho que não sei quem sou, eu não me conheço. Talvez por isso eu precise de tanta atenção, de tanto aplauso, de tanta visibilidade. Quando a gente investe no autoconhecimento, né, que a gente cria raízes para dentro, claro que é uma palavra que está muito na moda, mas é uma coisa muito super complexa. Vocês já devem ter conversado muito sobre isso aqui. Mas quando a gente cria raízes, a gente consegue ficar menos volúvel a essa necessidade, por exemplo, de ter que mostrar para as pessoas que a nossa vida é sempre uma novidade, que a gente está sempre mudando. É verdade. E a gente cria valores diferentes, né? E, por exemplo, existe uma pesquisa que já corre há 85 anos, que a maior pesquisa em andamento até hoje, feita pelo pessoal de Harvard, que entrevistou ali 724 homens e seus filhos e perguntava, e aí, no final da história, o que foi que valeu a pena, né? E, em alinho com a canção Epitáfio, ninguém disse se deveria ter trocado de emprego mais, trabalhado mais, mas deveria ter amado mais, ter estado com as pessoas que eu gosto. E quando a gente fala de trabalho, isso tem tudo a ver. Volto a Durkheim.
Pessoas que estão no mundo do trabalho suicidam menos do que os desempregados, de 2 a 3 vezes menos. Por quê? Porque o trabalho é sempre uma coisa boa? Não, porque trabalho tem vínculo. Qual que é o preço de um happy hour que você sai, senta ali no primeiro copo sujo, começa a falar mal de todo mundo, daqui a pouco você tá rindo, dali sai casamento, você filma seu colega falando mal do patrão, né? Então, é muito legal esses vínculos aqui, não é verdade? É verdade, doutor. Isso é bom, você dá risada, você liga comentando. Então, no final do dia, isso é o que vale. Lá nas últimas horas, é isso que a gente vai lembrar, né? E talvez esse pessoal que tem tanta tela e pouco olho no olho não tenham tido nenhuma oportunidade de valorizar isso da forma como é devida. Aí você fala, tá, e os reflexos disso estão aí. Adolescentes e crianças se matando. É o índice que mais preocupa. Nossa. O mundo é bunny, não é à toa. Não combina com saúde mental. Desde o dia que eles nascem, né? E aí, nesse ponto, nós pais temos culpa grande, que esses meninos não nasceram do Big Bang, né? É a gente que vai fazendo esses meninos não aceitar dificuldade, não desenvolve córtex pré-frontal, tudo tem que ser do jeito que eles querem. Enfim, é uma discussão profundíssima. Nossa, gente, super, super. O Dr. Fernando Fernandes Sim. é um psiquiatra, ele veio aqui maravilhoso, falou sobre depressão e tudo, mas outro dia eu ouvi um vídeo dele e ele falava exatamente sobre essa questão do suicídio na adolescência, né, na juventude, e ele falou, olha, eu vou falar para vocês a coisa que seria um antídoto. Coesão familiar, que é isso que você falou. Então, assim, ele pode não pertencer a lugar nenhum fora de casa, mas dentro de casa ele sabe quem ele é, como que ele pertence. Os pais olham para ele na hora de comer. Eu vou te falar, doutor, eu tenho uma tristeza tão grande quando eu vou no shopping, assim, e vejo a criancinha comendo com o celular aqui, ó. E os pais aqui, provavelmente também no celular, aquilo acaba comigo. E provavelmente é um dos fatores também, né? As crianças não pertencem a lugar nenhum. Então, ele fala muito sobre isso. Quem não assistiu, acho que vale muito a pena ir lá na página dele, lá no YouTube dele, Fernando Fernandes, e ele fala sobre a coesão familiar. Faça essa criança pertencer, faça ela pertencer. O mundo pode cair lá fora. Se ela souber aonde ela pertence, ela vai aguentar muito mais facilmente, né? Não tão dificilmente. Então, Schopenhauer fala que a gente precisa ter um lugar para voltar. Eu acho que é bem isso, né? É verdade. Nossa, me arrepia, sabia? Porque a gente tem uma responsabilidade grande, né, doutor? Como pais, né? Você falou que é pai também, eu também. Eu sou mãe de duas crianças, eu ia falar, mas minha filha tem 18 e meu filho tem 15. Tá. E os seus? Aí você falou que eu que estava bem, você está bem. Ai, obrigada. Tá muito bem. Gente, ai, obrigada. O meu filho tem 3, vai fazer 3 e minha filha vai fazer 6. Pequenininhos. São pequenos aí. Né? Então, eu acho que a gente precisa voltar o olhar para dentro de casa, né? A gente se perdeu um pouco. Esse olhar nosso que está hoje muito mais na tela. E às vezes eu marco o horário de quanto tempo eu fico para me assustar mesmo. Então, às vezes, no fim do dia, eu falo, caramba, eu fiquei esse X de horas olhando isso. Cara, você não dá esse tempo olhando no olho de ninguém. Do seu filho, do seu marido, você não dá esse tempo. Então, é um pouco assustador e a gente podia até falar um pouquinho mais de telas, né? Falemos, então. Mas pode falar, tem que falar rápido, porque a gente tem aqui, ó. Então, meu Deus. Tem uma pesquisa muito legal que ela mostra que quando uma criança ou adolescente, né? A pesquisa foi feita com adolescente. Quando ele recebe um like no Facebook, a pesquisa foi feita com o Facebook, ele ativa a mesma área do cérebro que é o circuito de recompensa, a área ligada a jogo, sexo, comida, tudo que provoca vício, né? Dopamina, né? É, exatamente aquela área mais dopaminérgica. Então, tanto é que às vezes ele posta uma coisa, não deu ibope, ele tira depois para ver se dá um barato diferente, né? E nessa brincadeira a gente está gastando aí 225 minutos por dia, 3 horas e meia de média com né, rede social. Quase meio período, né? Acho que no Brasil é um dos maiores do mundo. Um dos maiores do mundo. Se eu não me engano é o segundo. Exatamente. Acho que é o segundo mesmo. E essa pesquisa é de 2019, talvez já tenha até mudado. Sim. Acho que perde só para a África. Não sei porque a África é maior. É isso mesmo. E agora, a gente não pode demonizar o meio, hein? Tem outras pesquisas, porque isso é o meio, isso não é o fim, né? Tem pesquisas que mostram também que o bom uso das redes sociais favorecem saúde mental. O que seria o bom uso? Qual que é o preço, por exemplo, de você estar internado, como nós vimos na Covid, e conseguir falar diretamente com quem está em casa?
Qual que é o preço de uma vovó que está lá do outro lado do mundo comemorar o aniversário do neto aqui agora, em tempo real, vendo ele soprar a velhinha? É verdade. Mastercard não paga essas Não coisas, paga. entende? Então, assim, tudo é o jeito que eu estou usando. Basicamente, o consenso é, quando eu uso as redes sociais para fomentar relações que são reais, isso protege a saúde mental. Quando eu uso rede social para ficar vendo a vida dos outros, para não aprender nada, como aprendizado também é muito legal, né? Às vezes você segue uma determinada página que aquilo A nossa instrui. página mesmo aqui, a minha aqui, arroba pode ser humano, a sua. Você usa muito bem. É isso. Né? Agora, quando é só para número, só para fora, só performance, aí normalmente não dá. Ela é muito danosa certo. para a saúde mental, é isso, doutor? Isso, exatamente. Danosa para a saúde mental. E saiu uma matéria até na Veja, fruto de uma pesquisa, coisa de 4 semanas atrás. O nome do jogo é inveja. É você criar uma expectativa de que a vida de todo mundo tá melhor do que a sua, porque o que se vende é isso, né? Segundo Bauman, a gente está comportando como produto, e produto tem vulnerabilidade, não vende, né? Então você só pode colocar coisa boa, só a festa boa, né? Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, de vez em quando eles passam mal de madrugada, mas eu nunca fiz uma postagem disso. Mas quando o lugar é bonito, a festa é boa, o povo é elegante, a foto pode olhar que está lá. E as pessoas tendem a acreditar que a vida de todo mundo é muito boa. E aí perde-se o sentimento de pertencimento, de coletividade. Sim. Só eu que estou mal. A comparação, né, doutor? Exatamente. Chega no Réveillon, parece que está todo mundo nas festas mais lindas. Chega o dia do namorado, todo mundo ama como nunca amou na vida. E não é todo mundo. Aquilo é conversa, é performance. É verdade. Aquelas barrigas não são de verdade, né, doutor? Que eu vejo no meu, às vezes. Não é não, né? Não são, gente, não é. Olha, doutor, Ai, que maravilha ter você aqui. Poxa, eu gostei tanto. Nossa, não vi o tempo passar. Eu queria também que ficasse não. mais. Nossa, gente. Foi muito legal. Que Espero que vocês agonia. tenham gostado também, porque eu falei a beça, né? Não, Nossa. não falou nada, não falou nada. É assim, a gente está muito contente, né, com a sua vinda. Eu acho que são assuntos que a gente tem que continuar falando. Aqui no Pode Ser Humano, doutor, foi um dos primeiros assuntos que a gente tocou, né? Foi com a doutora Elaine, que é uma especialista em luto, tal. Ela veio aqui e ela falou sobre suicídio, que é algo dolorido de se falar, mas muito importante. E assim, para a gente ir fechando, se você puder trazer para a gente alguns antídotos, né? A gente já falou alguns deles aqui durante a conversa, mas algumas ajudas, alguém que está escutando a gente, que passos essas pessoas podem tomar, né, para que tenham uma saúde mental protegida. Então, a gente pode trabalhar aí um pouco na prevenção. O que eu devo fazer hoje? Eu não tenho nada disso, não é comigo. Não, pera, tem aqui uma prevenção para você ser feita, né? Uhum. E depois, para quem está passando pela situação, né, quais os passos que essa pessoa precisa dar para que possa sair desse quadro? Então, vamos lá. Começando até de uma maneira poética, sugestões de uma melhor saúde mental, vamos dizer isso, né? Porque, em última instância, alguém que está pensando em ceifar a própria vida não está bem. Em alinho com pesquisa, e aqui o que eu importa muito pouco, opinião. Acho que a gente tem que falar baseado em evidência, a gente precisa ter muita responsabilidade de falar nisso. Essa pesquisa de Harvard, acho que é um bom começo. Não só saúde mental, como felicidade tem a ver com bons e saudáveis relacionamentos, né? Então, de maneira poética, para quem está nos ouvindo, desejo que você tenha quem amar e, quando estiver bem cansado, que ainda exista amor para recomeçar. Sempre. É uma primeira pauta. Segundo, existe uma característica em nós, em você, em mim, chamada neuroticismo. Faz parte da nossa personalidade, do Big Five. Neuroticismo, grosso modo, tem a ver com o estado emocional com o qual eu vejo a vida. Uma pessoa que vê um copo na metade e fala que ele está meio vazio é uma pessoa com alto grau de neuroticismo. Então, ela sempre vê a vida pelo pior ângulo. E as pesquisas mostram que essas pessoas, né, que carregam essa nuvem negra, tá todo mundo ali conversando feliz, ela chega, espanta a rodinha, o gato corre, a flor murcha, é uma pessoa mais carregada, sabe? Quem mais se prejudica nessa história é ela. São pessoas que têm maiores índices de transtornos mentais, de dependência química. Então, um olhar mais generoso em relação à vida faz bem. E aqui eu não estou falando da positividade tóxica, não. Sim, que tem isso também. Aqui, talvez eu esteja falando de algo mais equilibrado,
Jesus até trouxe uma possibilidade. No mundo tereis aflições. Então não precisa ir atrás. Tá? O dia do luto vai chegar, o dia da doença vai chegar, e aquelas pessoas da internet têm isso também, só que não fotografam. Então é importante a gente saber disso. E ele continua, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A palavra ânimo também vem de pensamento. Tenha bons pensamentos, porque depois do dia vem a noite, depois vem o dia de novo, depois da tempestade o sol abre, depois do inverno vem a primavera. A vida é feita de estações. Hora tá bom, hora tá ruim. E é assim que é a vida. Não é diferente disso. Se contaram diferente, mentiram. Não é assim. É assim para todo mundo. Então, um olhar mais generoso vale a pena. Essa parte eu fecho também de maneira poética. Gabriel, o pensador. Por que a escuridão te assombra e te intimida se desde o ventre a gente aprende que tem luz na saída? Então, um olhar mais generoso, um olhar que vai para um lado bom. Isso é uma coisa simples, mas que tem tudo a ver com saúde mental. E dá para treinar, né, doutor? Dá para treinar. Apesar de ser uma coisa ligada à nossa personalidade, Sim. É trabalhável. A gente não é a Gabriela que nasceu assim e vai morrer assim. A gente pode moldar, né? E por último, eu acho que especialmente aqui falando já de um contexto mais laboral, mas também que tem impactos individuais, é o perfeccionismo. O perfeccionismo que é encarado às vezes como algo muito bom, né? Nessa sociedade do desempenho, né? Resposta pronta para pesquisa de emprego, né? Não, isso. Qual que é o maior defeito? Sou perfeccionista demais. E existem dois tipos de perfeccionismo segundo as pesquisas, o adaptativo e o não adaptativo. O adaptativo é muito próprio de atletas, que eles miram uma meta alcançável, se esforçam muito por ela e eles se divertem no caminho, eles curtem cada etapa. Quando eles não alcançam hoje, eles se sentem motivados para amanhã. E quando eles chegam lá, eles curtem verdadeiramente aquilo. Esse é o perfeccionista adaptativo. Isso está até ligado com saúde mental. O perfeccionista não adaptativo não é assim. Normalmente são metas inalcançáveis, muito altas. Então ele quase nunca alcança essa meta, ele se pune por não alcançar. E quando dá a sorte de alcançar, ele pouco curte, porque isso é muito mais para a plateia do que para ele. Entendo. É sempre uma pessoa que está carregada, se pressionando demais. Então são fatores que são simples da gente observar. Sabe aquela tal da frase, é melhor o feito do que o perfeito? O perfeccionista adaptativo diria isso. Então, para as pessoas aqui, faz o arroz com feijão direitinho, não precisa ser perfeito e não se cobre por isso. O dia que vier um arroz com feijão com outro prato mais interessante, vamos comemorar. Mas nem sempre dá para fazer. Então, vamos fazer o que dá para fazer para hoje, sem neuroticismo, vamos devagar, vamos ter um olhar mais generoso, que normalmente as coisas tendem a se acomodar. Eu diria que é a gente se dar a permissão para ser humano. Não é? Exatamente. Matou, é isso aí. A gente não está podendo mais ter vulnerabilidade. Não, e a gente tem que se aceitar, tem que aceitar, se permitir. Quem não tem? Né? Se você parar para pensar, até essa história do burnout, tem um autor que chama Schaufeli, que ele diz que muita gente usa o burnout como um distintivo de honra. Ele diz que a pessoa às vezes está até num estado pior, está até depressivo, mas ela jamais vai dizer, olha, com a mesma altivez, eu tenho burnout. Depressão. Não, mas para dizer burnout, eu tive burnout. Isso. Ela bate no peito. Sim. Porque um mérito, porque ela não está assumindo vulnerabilidade. Eu estou assim porque fizeram isso comigo, não foi eu. Né? Então, de novo, isso é uma psicofobia. É você ter um preconceito com, às vezes, algo que é mais sério, como, por exemplo, a depressão. E, às vezes, a pessoa está deprimida, está sofrendo, mas não assume porque pega mal. Agora, o burnout pega bem. Pega bem, né? Tem só uma coisa, doutor, o workaholic, né? Quando a gente fala, é muito chique falar, nossa, eu sou workaholic. Ai, nossa, eu trabalho, minha agenda é cheia, né? Parece que as pessoas falam isso. E o que eu percebo é que a empresa nunca trabalhou contra essa coisa do workaholic, porque ela tem ganhos. Exato. Ela tem ganhos. Só que agora a gente está pagando a conta. Eu acho que agora, com esses números que a gente está trazendo, com afastamento, terceira causa de afastamento, a gente começa a pagar as contas de achar bonito o workaholic. Isso. Então, se você tem na sua empresa, presta atenção nisso. Exato, porque ela vai pagar a conta. Isso é prejuízo para ela, né? O seu então, prejuízo, hoje, inclusive, o workaholismo, que é uma palavra que foi cunhada na década de 70 para fazer alusão ao alcoolismo. Então, nossa, eu não sabia. Porque é um vício. Então, há aqueles mais defensores de que a gente tenha que banir o termo workaholic, porque parece que as pessoas não estão entendendo.
A gente tem que chamar pelo nome. Viciado em trabalho. O que é o vício em trabalho? O que é o workaholic? É um viciado em Não, trabalho. e para começar, qualquer vício é um problema. Qualquer. Exatamente. E que não é fácil ser tratado. Eu vou confessar uma coisa para você e para todos os nossos telespectadores. O dia que eu ouvi o conceito de workaholic, eu fiquei mal porque eu me identifiquei de cara. Workaholic, pessoa que se entrega ao trabalho mais do que o próprio trabalho demanda. O trabalho não pediu aquilo, mas ela entrega. E quando ela não faz isso, ela se sente culpada. Ela está lá num sábado à tarde, divertindo com a família, mas aqui está falando, nossa, se eu estivesse fazendo aquele relatório para entregar a segunda, eu estaria aproveitando melhor meu tempo. Esse é o workaholic. O dia que eu ouvi isso, eu falei, cara, eu tenho isso. E quando eu percebi isso, eu fiquei mal no primeiro momento. E hoje é até bom falar isso, pelo menos que seja no final, para quem está nos assistindo. Pode olhar lá, Pode olhar. da Olha verdade. só, pessoal, eu não estou aqui me de ter autoconhecimento, de não estar suscetível a todas as mazelas que eu citei aqui, inclusive o workaholismo, o vício em trabalho. Assim como qualquer vício, eu preciso me policiar todos os dias, porque um dia eu me reconheci assim. Quase que um trabalho de alcoólico anônimo. Nossa, hoje eu venci. Amanhã tomara que eu vença de novo. Então, não estou falando aqui num ar professoral para você que está me ouvindo. Estou falando aqui num ar até de compartilhamento de ser humano. De que tudo isso é muito fácil, assim, é muito fácil a gente cair em qualquer uma dessas ciladas. E terão dias maus. Isso independente do autoconhecimento. Aliás, o autoconhecimento me faz até curtir esse dia mau. Sim. E saber que dali pode sair coisa boa, raciocínios interessantes. É o famoso perder ganhando. Né? Sair de lá até uma pessoa melhor. Enfim, né? Falo demais, né? Não, gente. Nossa. Ai, gente, que gostoso, né? Gostaram? Falo demais. A gente podia fazer mais uma vez. Vamos fazer o seguinte, tem aqui é o Pod7 Studio, estou fazendo propaganda de vocês. Vai ter uma outra gravação. Então a gente pode fazer de conta, continua aqui. Continua, deixa eles chegarem. Não, eles não vão interromper, a gente vai estar gravando, eles não vão. É uma boa estratégia. Muito bom. Doutor, muito obrigada, muito. Nossa, maravilhoso podcast, maravilhoso. Não tem outra palavra para falar. Obrigado, querida. Da próxima vez eu vou estudar mais alguns filósofos para poder contribuir, porque você falou 4 ou 5 filósofos, eu não falei nenhum. A única coisa que eu sabia aqui era do Monteiro Lobato, alguma coisa. Mas sabe que a gente fala isso para tirar onda mesmo, né? Doutor. Para dar uma valorizada no passe. Então, mas eu não tinha. Então, da próxima vez vou fazer isso. Vou trazer uns filósofos aí para trazer um conteúdo extra. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, querido. Foi um prazer. Você tem um canal do YouTube? Tenho. Nossa, tem que ter. Professor Mendanha, tá lá. Professor eu vou colocar Mendanha. Depois esse capítulo nosso aqui todinho lá. Eu quase não alimento lá. Coloca. Então, não, tem que alimentar. Porque, você tem um dom, tá? Já vou te avisando. Aqui eu vou pôr nesse QR Code. Tá. Que a gente está colocando aqui na tela. Então, põe o seu site, o seu Perfeito. YouTube, o que quer que seja, coloca aqui. Ah, não, mas se for para sobrecarregar para pôr no YouTube, deixa. Não pode. Não pode. Não. A gente tem um pessoal que trabalha com a gente, eu passo para eles lá. Então, tudo bem. Então, se for assim, não tem problema. Eles estão trabalhando só 4 dias agora, mas vai dar certo. Vai dar certo, doutor. Então, aqui, gente, esse QR Code, aqui vocês vão poder entrar em contato com tudo aqui do doutor, levar ele lá para sua empresa, conversar. Tem clínica? Temos. Atende? Em Goiânia. Em Goiânia. Eu moro em Goiânia, né? Devia ter feito uma dupla sertaneja, mas acabei mexendo com medicina do trabalho. Isso. Está lá. Quem for em Goiânia quiser passar lá para tomar um cafezinho com a gente. Isso, fechado. Fique à vontade. Muito obrigada. Gente, se vocês curtiram esse episódio maravilhoso, vocês aprenderam com a gente, deixa aqui o seu joinha, porque super ajuda. Clica no sininho para receber todas as vezes que a gente tiver um episódio novo. Se inscreva no canal, compartilha com a galera, faz uma lista de distribuição. Faz isso aí, né? Vamos usar para o bem, não é mesmo, doutor, que você falou? Para conexões reais. Então, é isso. Muito obrigada por você que estava aí com a gente até agora. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode olhar lá. Tchau. Legal.